Boa noite, meu nome é Gabriela Vestival Córdova, o dupla composto por mim, pela Tailine e pela Ariadne, e hoje vamos apresentar um pipeline completo de CI/CD para um sistema de rede social desenvolvido com arquitetura de microserviços. O objetivo, então, é demonstrar como implementar a integração e os deploys contínuos, garantindo qualidade de código e agilidade na entrega. Os objetivos do projeto são automatizar todo o processo desde o commit até a produção, garantir a qualidade com os testes automatizados e implementar monitoramento para acompanhar a saúde dos serviços. Sobre a arquitetura do sistema, então, o sistema ele é composto por 8 microserviços, sendo eles o Gateway, o Out, o Post, o Message, Profile, Notification, Analytics e Gamification. Cada serviço tem o seu próprio banco de dados, que no nosso caso é Postgres, e eles se comunicam via RabbitMQ para eventos assíncronos. A gente escolheu o GitLab como ferramenta de versionamento por ter o CI/CD nativo. Então aqui na interface a gente pode ver o número de commits, as branches. Vou mostrar aqui alguns dos commits anteriores. Como o nosso sistema ele é dividido em dois ambientes, o de desenvolvimento e o de homologação, também temos as branches, a main, que é a principal, e vai ter então o ambiente de homologação e a branch de desenvolvimento. Bom, falando então agora um pouco sobre o servidor CI/CD, o GitLab CI/CD foi escolhido por estar integrado ao versionamento. Diferente do Jenkins, a gente não precisava fazer instalação, manutenção de servidor, ou enfim, ter uma configuração complexa. Aqui na parte de builds em pipelines, então, a gente consegue ver o histórico de pipelines que foram executados e cada commit ele dispara automaticamente um novo pipe. O pipeline ele é definido no arquivo no .gitlab, que fica na raiz do nosso projeto. Tá, e pode abrir ele. Ele fica organizado em 5 stages que executam sequencialmente. Então, primeiro a gente faz o build de todos os microserviços, depois a gente roda os testes, aí empacotamos em Docker e finalmente a gente faz o deploy nos ambientes. Quanto ao processo de build, ele usa multistage do Docker. Então, no primeiro estágio, é usada uma imagem pesada com Maven para compilar e depois é utilizado apenas o jar e colocado numa imagem mais leve. Agora, sobre os ambientes, nós configuramos dois seguindo as práticas DevOps. Então, cada ambiente tem seu próprio banco de dados e suas configurações específicas. Aqui dá para a gente visualizar pela própria interface do GitLab, então o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de homologação. Agora falando sobre a containerização com Docker, então todos os microserviços eles foram containerizados com Docker, garantindo que rodem da mesma forma em qualquer ambiente, que seja de local ou desenvolvimento até a homologação, né? Então usamos o Docker Compose para subir toda a infraestrutura localmente com um único comando. Então aqui a gente consegue visualizar os nossos documentos do Docker Compose YAML. A gente tem dois, um para desenvolvimento e um para homologação. Eles seguem os mesmos padrões, mudando as portas. E aqui a gente consegue ver que cada serviço ele está configurado com a imagem do registrar, tendo as suas portas expostas e as suas variáveis de ambiente. Agora falando então sobre a orquestração, que foi utilizado o Kubernetes. Então, para homologação, a gente tem o manifestos Kubernetes prontos. Kubernetes oferece recursos avançados, como o Autoscale e o Self-Healing, que Docker Compose não tem. O pipeline ele já está configurado com o kubectl para fazer o deploy automático quando tivermos um cluster configurado.
Então aqui a gente tem o nosso arquivo K8S dentro do nosso microserviço. Então a gente tem a API version, onde a gente tem o apps/v1, que é a versão, kinda, que está para deployment, que é o nosso ambiente, metadata, onde a gente tem as informações do microserviço em si, então o nome dele, que é autoservice. E a gente também definiu, então, duas réplicas, que é para autodisponibilidade e limite de recurso para não sobrecarregar o cluster. Então, sobre os testes, a gente utilizou o JUnit e o Mockito. Aqui nessa tela do pipeline a gente consegue visualizar a quantidade de testes por serviço, tempo de execução. Mostra aqui que a maioria passou, algum só foi pulado aqui. E além disso, a gente também consegue visualizar o log, né, de cada um desses serviços. E mostra aqui os resultados dos testes. Esse aqui especificamente refere-se ao serviço de autenticação que tem 42 testes, conforme também é possível visualizar nessa tela. Ok, então agora falando sobre o GitLab Container, onde a gente vai guardar todas as nossas imagens Docker geradas pelo pipeline. E cada serviço aqui tem múltiplas versões armazenadas que são diferenciadas e identificadas por tags. Então, se eu acessar aqui em algum desses serviços, eu consigo visualizar as tags. E aqui tem as 5 tags do Alt Service, da mais recente para a mais antiga. Bom, agora falando então sobre monitoramento, implementamos o monitoramento com Prometheus e Grafana. Então, o Prometheus ele coleta as métricas dos microserviços e o Grafana ele mostra os dashboards visuais, né? Cada microserviço então expõe métricas no endpoint no Actuator Prometheus, que é do Spring Boot Actuator. O Prometheus ele é configurado para fazer então a coleta dessas métricas de todos os nossos microserviços. E ele se conecta diretamente na porta de cada serviço e busca essas métricas no formato que o Spring Boot expõe. Então aqui a gente tem a nossa tela do Prometheus, onde a gente tem todos os nossos microserviços e a gente consegue ver o estado deles, que atualmente o estado de todos eles é up. Agora indo para a parte do Grafana, então. O Grafana, ele consome os dados do Prometheus e ele cria dashboards visuais em tempos reais. Aqui no nosso caso, a gente configurou o painel para que ele mostrasse o total de requisições dos microserviços. Agora falando então sobre a documentação automática que foi feito com o Swagger Open API. Então, as funcionalidades do Swagger, né, que é a documentação interativa de API, testar os endpoints direto no browser, ter os esquemas de request e response, os códigos de status HTTP. No nosso caso, a gente implementou que o Swagger de desenvolvimento ele é na porta 8080, então, que é a nossa URL, ele é localhost 8080. E para a homologação, a gente fez no localhost 9080. Uma dificuldade que a gente acabou tendo para conseguir testar via o Swagger é que a gente está tendo problemas com a API Gateway para que no Swagger você consiga passar pela API Gateway para que consiga testar os endpoints. Porque no caso o que está acontecendo é que a gente está testando um try it all nas aquisições atualmente no Swagger de desenvolvimento, mas como ele não passa pela API Gateway, ele está dando um problema de CORS. Então, aqui para demonstrar a criação de novos pipelines quando a gente faz algum commit. Aqui já tem uma solicitação de merge request. E antes de unir, né, o código de desenvolvimento com o de homologação, ele vai testar os pipelines e verificar se tudo vai dar certo, se vai passar nos testes, se vão buildar, para depois ser possível realmente fazer o merge para main.